Olá, meu povo! Sejam bem-vindos de volta a mais uma análise científica do MasterChef Brasil. Dessa temporada que tá difícil de assistir, mas que a gente tá tentando salvar aqui com essa análise científica de tudo que eles fazem de certo e de errado por lá, com dicas culinárias para que você arrase na cozinha ao contrário deles, não é mesmo? Eu já apresentei a Ana Pillow, talvez se eu não apresentei a Ana Pillow, tô apresentando de novo. A Ana Pillow tá aqui comigo. É isso. Vamos lá. Bom, esse episódio começa com eles tendo que fazer uma carbonara, que é um espaguete com bacon, gemas, queijo, parmesão, pimenta do reino e um pouco da água do cozimento do macarrão para dar uma liga ali no molho. O que vai acontecer? A junção da água, que tem um pouquinho de amido, com a gordura do bacon e as gemas vai formar uma emulsão. Emulsão é uma mistura que tem água e óleo unificados numa coisa só, eles não estão separados. A lecitina, que é uma molécula que está dentro do ovo, vai ajudar a fazer esse processo porque ela consegue dar a mão pro óleo e a mão pra água e fazer os dois se misturarem e ficarem juntinhos brincando no mesmo parquinho, sabe? Maionese é a emulsão mais conhecida de todo mundo, que é uma delícia, inclusive. Então, eu não vou falar de emulsão aqui nesse caso, eu já expliquei um pouco mais de detalhe esse processo em outro vídeo aqui do MasterChef e também no vídeo do bolo, que eu explico com mais detalhes esse papel da lecitina da gema do ovo, tá? Bom, mas enfim, eles disseram lá que os caras tinham que fazer um carbonara, tipo, faz a sua versão do carbonara. E aí, isso fica um pouco aberto a interpretações, não é mesmo? Porque pode ser que você tenha que criar um trem do nada, pode ser que você tenha que simplesmente fazer um classicão bem feito, né? E aí teve uma galera que fez um classicão bem feito, ele só deu uma incrementada, e teve um povo que deu uma perdida ali na história. Mas enfim, eu vou usar esse carbonara para falar do macarrão. A gente tem um vídeo aqui em que a Ana fez macarrão pela primeira vez na vida e que lá eu explico a ciência de como fazer uma massa de macarrão em casa. Aqui a gente vai falar do ponto de cozimento do macarrão e de alguns detalhes importantes que são cruciais para que a sua receita dê certo e que tem muita ciência envolvida. Pois bem, para começar, tem a menina... Gente, eu não guardei o nome de ninguém, acho que é a Amanda, tá no avental dela ali. Acho que é a Amanda. Ela falou assim, eu nunca fiz carbonara, mas falou ali que eu vou ter que usar a água do cozimento pra dar o ponto no molho. Então eu vou botar logo aqui o macarrão pra cozinhar, que é pra poder ter água. Gente, o macarrão, ele cozinha em tipo 10, 12 minutos, né? Dependendo no caso da massa que eles estavam ali, que era uma massa longa, uns 10, 12 minutos ela cozinha tranquilo. Ela botou pra cozinhar, tipo, faltando 40 minutos de prova pra terminar o trem. E aí, qual que é o problema disso? Depois que você tira o macarrão do fogo, né, escorre a água e vai colocar o molho, por um tempinho ele ainda fica cozinhando. Por conta do calor por conta da temperatura que ele tá depois que você tirar ele da água, que ele tá quentinho, esse calor dele vai deixar ele cozinhando por mais um pouquinho de tempo. E isso vai fazer ele passar do ponto e ficar mole demais. Então não foi uma boa ideia. O macarrão dela ficou meio esquisito. Tem essa foto do Jacan, maravilhosa, puxando o espaguete pra cima. E aí ele vendo que tava tudo os fiozinho de espaguete tudo grudado um no outro. Por que isso aconteceu? Provavelmente essa pessoa usou muito pouca água para fazer o cozimento. Para cozinhar o macarrão você precisa de uma panela alta com bastante água. Panelinha baixa com pouca água você faz miojo, não faz macarrão não, tá? Tem que ter bastante água, bastante espaço para a massa conseguir se movimentar dentro da água e não grudar uma na outra. Inclusive, aqui vem o primeiro ponto científico sobre o cozimento do macarrão, que é uma questão física. A água precisa estar borbulhando quando a gente vai cozinhar o macarrão, porque essas bolhas que vão subir e descer na água, elas vão ajudar a massa a se movimentar lá dentro e não grudar uma na outra. Então isso, junto com você dar uma mexidinha ali de vez em quando pra dar uma agilizada, uma ajudada no processo, isso vai garantir com que cada fiozinho de espaguete ou cada pedacinho de pene ou de parafuso ali fique separados e não grudados, unidos venceremos para sempre. Então, primeiro ponto, bastante água e água borbulhando. E aí é muito importante que você coloque sal nessa água, porque o sal vai ajudar a realçar o sabor e garantir que seu macarrão seja gostoso e não uma coisa insossa e sem sabor. Porém, aí vem uma polêmica, que tem o time do óleo na água e o time, tipo, não, pelo amor de Deus, óleo na água não. Que inclusive tem chefes de cozinha já renomados. Uns acham que tem que botar óleo, outros acham que não. Uns falam que se botar óleo, a massa não vai grudar direito no molho, e os outros que acham que tem que botar óleo pro macarrão não grudar um no outro. Então vamos lá. Você vai colocar um fio de óleo na água do macarrão, ele não vai misturar com a água, certo? Porque você não vai formar emulsão ali. A água e óleo só se juntam quando você tem a formação de uma emulsão. Se você só mistura os dois, eles vão ficar cada um no seu canto, porque eles são antissociais e não interagem entre eles. Então quando você escorrer o macarrão, todo o óleo que você colocou
simplesmente vai embora junto com a água. Não vai ficar um óleo grudado ali no macarrão para garantir que tenha um recobrimento de cada pedaço de macarrão ali para evitar que ele grude um no outro ou para evitar que o molho grude nele. Então, cientificamente, quimicamente falando, não faz sentido colocar óleo na água, então você não precisa fazer isso, não precisa desperdiçar o seu belo azeite de oliva para cozinhar o seu macarrão. Deixa para temperar o molho e dar uma refogadinha no molho que fica bom, tá? Ah, e aí tem um outro detalhe, que também tem dois times diferentes. Tem o time que lava o macarrão depois do cozimento e tem o time que não lava o macarrão depois do cozimento. Então, tipo, escorre a água e tem gente que põe isso direto no molho. Pro caso do carbonara, você precisa fazer isso porque o calor do macarrão é o que vai cozinhar a gemas ali e dá a textura do molho. Então, no caso da carbonara, você precisa não lavar nunca. E tem o time que para o cozimento do macarrão colocando embaixo da água fria para que ele não passe do ponto. Inclusive, eu confesso que eu era desse time que passava o macarrão ali embaixo da água para parar o cozimento e não perder o ponto, né? Mas aí, lendo os artigos aqui de macarrão, sim, tem artigo de macarrão, eu vi que eu estava cientificamente errada. Então, inclusive, o meu marido gostou muito disso, porque ele sempre falou pra mim que não era pra eu lavar e não sei o quê, e ele tinha razão, né? Então, eu tive que falar pra ele que eu estava errada. Por quê? Esse processo de lavar, embora garanta que vai ficar no ponto certo, pode ser que você, dependendo de como você fizer, tá? Não quer dizer que é totalmente errado, quer dizer que se você lavar demais, você vai tirar o amido que ficou do lado de fora do macarrão e o molho vai grudar menos, então vai ficar aquele macarrão que você come, o molho fica tudo no fundo do prato e o macarrão fica meio branco, anêmico ali no seu garfo. Então, o ideal é se caso você for passar na água fria ali para o cozimento, seja uma coisa bem rápida, mas o melhor é evitar, porque assim seu molho fica grudadinho, bonitinho. Inclusive, para você garantir que o molho vai grudar mesmo, coloca uma concha da água do cozimento do macarrão no molho, para ele ficar um pouco mais espesso e grudar melhor na sua massa. Tá. E aí eu falei bastante dessa questão do ponto do macarrão, né? Tipo, qual que é o ponto do macarrão? Que, inclusive, teve só um menino lá que foi o que deixou pra cozinhar o macarrão por último, quase não conseguiu empratar, que acertou o ponto da massa. Provavelmente ele conseguiu acertar também porque, como ele colocou no prato logo depois de tirar da panela e em seguida já serviu, teve pouco tempo do macarrão continuar cozinhando ali. O ponto do macarrão, ele é um ponto que você tem que morder e sentir tipo uma resistência, né, que é o ponto al dente. Eu me achando italiano, tentando falar. Ele não pode desmanchar na sua boca. Ele tem que ser uma coisa que tá macia, mas que quando você morde, o seu dente encontra uma resistênciazinha. Ele tem que fazer uma força pra morder. É difícil explicar isso assim, abstratamente. Espero que vocês estejam entendendo isso que eu tô tentando explicar. É uma coisa um pouco complexa. Mas caso você não esteja entendendo, faz o seguinte, me chama pra jantar, faz um macarrão que eu te explico qual que é o ponto. Combinado? E aí, essa textura do macarrão cozido, ela acontece por duas reações químicas principalmente. Uma delas é a gelatinização do amido, que tá ali da farinha, e a coagulação das proteínas, tanto da farinha quanto dos ovos que foram usados para fazer a massa. Tudo isso que eu tô falando eu já expliquei em vídeos anteriores. O processo de gelatinização do amido eu expliquei no vídeo do pão de queijo, e o processo de coagulação das proteínas eu expliquei no do pão. Nossa, expliquei em vários. Pão, bolo, no desafio do macarrão. Expliquei em vários vídeos esse processo de coagulação, mas basicamente é o processo em que a proteína, ela se gruda umas nas outras e forma uma rede estruturada que dá uma textura meio gelatinosa, assim, pra comida. Pensa na clara do ovo cozinhando. Ela era transparente, quando ela fica branca, significa que ela tá coagulada. E ela fica com uma textura borrachuda, diferente daquela textura líquida que você tinha dela crua, tá? E aí, sobre esse detalhe da gelatinização do amido, eu queria só fazer um esclarecimento que teve algum vídeo, que eu não lembro agora, que eu falei gelificação do amido ao invés de gelatinização. Pode ter sido, inclusive, no vídeo do pão de queijo. Eu sempre confundo esses dois nomes, sempre confundi esses dois nomes, porque no fim das contas, gelatinização e gelificação vai formar um gel. E aí quando eu falo gel, pensa tipo no gel de cabelo, na gelatina, todas essas coisas são géis. E aí tem uma definição química do que é um gel, uma coisa que tem ali, é uma rede que retém água e fica com aquela consistência bem viscosa, bem grossa. No fim das contas, os dois formam gel, mas gelatinização e gelificação não são sinônimos científicos, eles têm uma diferença muito importante, que inclusive eu estou corrigindo aqui porque em um dos vídeos eu usei o termo errado. O processo de gelatinização, ele é exclusivo dos amidos, então só amido sofre gelatinização. E o processo de gelificação, ele pode acontecer com o amido, mas ele é muito mais frequente em polímeros. Polímeros são longas cadeias de moléculas e um desses polímeros que sofre bastante gelificação é a gelatina e também a pectina, que eu mencionei no vídeo anterior, e eu vou falar um pouco mais quando a gente for falar sobre geleias. Então, basicamente, são
formam longas cadeias de moléculas que, quando muito unidas, conseguem formar um gel. E aí a diferença química principal entre gelatinização e gelificação é que na gelatinização acontece a quebra da ligação entre as moléculas. Então as moléculas de amido lá dentro da farinha, elas estavam grudadinhas. E aí para gelatinizar o amido, elas se separam e passam a interagir com a água. No processo de gelificação, as moléculas estavam separadas e elas se juntam para formar a rede e aí formar um gel. Então, gelatinização, eu separo moléculas, e gelificação, eu junto moléculas. É essa a diferença química entre esses dois processos. E eu tô corrigindo aqui que eu falei em um dos vídeos a palavra errada, porque pra mim elas são muito parecidas e eu confundo tudo. Bom, então só uma última informação sobre o macarrão. Quando você cozinha, né, quando tá fervendo ali o macarrão, tá acontecendo dois processos. A reidratação da massa seca, no caso a gente tá falando da massa seca comprada e não da massa fresca feita em casa, e a quebra das moléculas de amido e coagulação das proteínas, formando a textura que a gente conhece. E aí tem um truque, vamos supor, sei lá, você tá num lugar, sei lá, você foi acampar, não entendo porque as pessoas vão acampar, mas respeito a, né, preferência alheia. Ou então, sei lá, acabou a energia na sua casa, acabou o gás, alguma coisa aconteceu e você tá sem energia pra cozinhar e você quer comer. Você pode fazer o processo de reidratação da massa seca em temperatura ambiente. Então você pega uma tigela d'água, ela taca a massa lá dentro pra ela hidratar. Porém, ela tem que ficar umas 2 horas hidratando pra você poder depois cozinhar bem rapidinho e, sei lá, você não precisa nem de uma temperatura muito alta, não vai precisar da água fervendo. Só dá uma fervidinha ali pra ele terminar de cozinhar por uns 2 minutos, de acordo com os artigos que eu encontrei, e você vai ter um macarrãozinho cozido. Então, o processo de hidratação não precisa acontecer junto com o processo de quebra do amido e coagulação da proteína. A gente só faz tudo junto porque assim é mais fácil. E também porque a temperatura alta da água acelera o processo de hidratação, né? Bom, aí na próxima etapa da prova, do programa, eles tinham uma caixa surpresa lá, tinha 6 caixas surpresas, cada uma de um país, e aí eles tinham que preparar um prato que remetesse ao país de origem daquela caixa. A menina que ganhou a primeira prova, ela podia escolher o que cada um ia fazer, inclusive escolher a própria caixa. E ela falou assim, vou ficar com a caixa do Brasil, porque a caixa do Brasil é mais fácil. Só que assim, meu amor, deixa eu te contar uma coisa, que ela descobriu isso do pior jeito possível ali. O Brasil tem uma culinária muito regional, tem coisas muito específicas de cada região, que se você não conhece, pode dar muito ruim. Porque a gente às vezes não conhece o ingrediente, a gente nunca trabalhou com o ingrediente. E aí fazer alguma coisa daquilo ali pode ser complicado. Foi o que aconteceu com ela. Antes de eu falar o que eu quero falar aqui, teve uma hora que o Fogaça foi falar com a menina que pegou a caixa de Portugal, que inclusive foi a que ganhou o episódio, e ele foi perguntar o que ela ia fazer com o bacalhau e quanto tempo ela ia deixar no forno. Antes dele falar isso, eles estavam conversando lá, o Jacan falou assim, é mais fácil fazer o bacalhau, faz o bacalhau rapidinho e tal. Aí o Fogaça falou assim, você deixa o bacalhau 8 minutos no forno, ele tá pronto, tá bom. Aí ele foi falar com a menina, e aí ele falou assim, a menina, ela tinha posto ele na frigideira, já tava dourando ele na frigideira, ela flambou lá com vinho branco. E aí ele falou assim, quanto tempo você vai deixar no forno? Ela olhou e falou assim, eu não sei, né? Ela pensando, tipo, eu não sei cozinhar bacalhau. Ela falou assim pra ele, uns 20 minutos. E aí ele fez essa cara maravilhosa. E no fim, o bacalhau dela passou do ponto, claro. Porque 20 minutos pra 8 tem uma diferença muito grande. Ela já tinha deixado na frigideira. E aí ela fez de novo e acertou o ponto e aí conseguiu ganhar o programa. Aí tá a diferença que eu falei da outra vez, que saber cozinhar e perceber os ingredientes é mais importante do que saber reproduzir a receita. Bom, então vamos lá. Do que eu quero falar aqui nessa parte? Eu quero falar da carne de sol, que eu já falei aqui, já expliquei qual é a diferença entre carne de sol e charque, carne de sol e carne seca, expliquei tudo isso. Mas no outro programa teve uma polêmica com relação a tirar o sal da água. Não. Teve uma polêmica com tirar o sal da carne. E aí é sobre isso que eu vou aproveitar para falar aqui, porque inclusive no programa anterior, onde eles tiveram que cozinhar a carne de sol, teve uma das pessoas que tentou usar a panela de pressão para fazer o processo de dessalga, e o Jacan foi lá criticar, falando que não era assim que fazia, que tinha que ser uma panela aberta e tal. Então eu tô aqui para explicar isso daí para vocês. Bom, qual que é o método clássico de dessalgar uma carne? E aí pode ser a carne seca, a carne de sol, o charque, o bacalhau. Você deixa ela de molho de um dia pro outro, na água, geralmente na geladeira, e você troca essa água pelo menos 1 ou 2 vezes durante o processo para que ela vá perdendo o sal. O que é muito importante nisso? Que você corte a carne em pedaços menores. Se você deixar a peça inteira para dessalgar,
vai demorar muito tempo, ela não vai perder sal do mesmo jeito, porque a água não vai conseguir penetrar em tudo. Você cortando em pedaços menores, você aumenta a área de contato, a superfície de contato da carne com a água. E isso facilita com que a água entre em todos os pedaços de carne, e aí você tem a dessalga correta. Tem gente que gosta de fazer esse processo de dessalga no leite. Não acelera o processo, tipo, não tem nada assim de, vai mais rápido. Não vai mais rápido. Mas pode ser que tenha alguns benefícios de usar o leite, por exemplo, deixar um pouco mais macio, porque o leite tem um pouquinho de gordura, essa gordura vai entrar em contato ali, vai deixar um pouco mais macia. O leite tem algumas enzimas também que pode dar uma maciada. E o processo de dessalga vai acontecer como se fosse a carne mesmo, né? A interação do sal com a água ali vai dar do mesmo jeito. E aí, tem um processo que inclusive é muito famoso na internet, que é um método rápido de dessalgar a carne, que é usando água com sal. E aí dá uma bugada, né? Que você fala assim, eu quero tirar o sal da carne e eu vou botar na água com sal. Como é que esse troço vai funcionar? Pois então, existe uma explicação química para isso. E eu confesso que eu passei boa parte da minha tarde de hoje pesquisando cientificamente qual era a explicação para esse processo. Por que a água com sal é melhor, né? E existem diversos artigos científicos que estudaram isso, porque isso é um processo industrial importante. Então, se você consegue melhorar o processo de dessalga das carnes, você melhora a eficiência do processo industrial e com isso você reduz custo, reduz resíduo industrial que você teria que tratar para poder despejar no ambiente. Então, existe muita ciência envolvida em estudar tudo isso e por que isso acontece, para que não que só a sua carne em casa melhore, mas o processo industrial como um todo. Então vamos lá para essa explicação. E eu confesso que assim, é um pouco complexo de entender, mas eu quero que você acompanhe aqui comigo. Antes disso, qual que é o processo de fazer essa dessalga, né? Eu tenho uma apostilinha aqui que eu vou deixar o link na descrição, que é uma apostila de aula experimental de química, onde eles fizeram esse experimento de dessalgar a carne com sal. Então aí que o procedimento deles era pegar uma panela, colocar os pedaços de carne e aí cobrir com água, colocar 3 colheres de sopa para cada quilo de carne. Então, 1 quilo de carne, 3 colheres de sopa de sal. E aí, quando tivesse fervendo, ia surgir uma espuma branca na água, espera 1 minuto e desliga. Aí você escorre a água, lava na torneira, experimenta para ver se saiu sal, se não saiu tudo, você repete o processo. E aí, qual que é a explicação? Vamos pensar primeiro no processo de salgar a carne e secar. Quando a gente coloca lá o sal para fazer a cura, né, a curagem, a água vai sair das células num processo que eu já expliquei num vídeo anterior, que é de osmose. Então, tem muito sal do lado de fora das células da carne, a água que tá lá dentro vai tender a sair para equilibrar a concentração de sal dentro e fora. E aí, as células perdendo água, as proteínas que estavam lá dentro nadando, felizonas, elas vão sofrer um processo que a gente chama de precipitação. Então, pensa na piscina mesmo, num negócio que boia, num negócio que fica nadando ali no meio, num negócio que vai lá pro fundo. Nesse caso, as proteínas estavam nadando lá no meio e aí, sem a água, elas vão lá pro fundo e ficam sem ter com que interagir. Quando a gente adiciona essa carne de volta numa água com sal, esse sal ele vai dar uma ajudada na água a entrar nas células de volta e interagir com as proteínas, a fazer com que as proteínas voltem a nadar. Isso ajuda a reter a água na carne. E só o fato de eu conseguir reter mais água na carne, eu já diluo o sal que tem ali e eu já tenho uma sensação muito menos salgada quando eu mordo aquele pedaço. Então, eu colocar a carne salgada numa água com sal vai facilitar o processo de dessalga, porque eu vou ajudar a água a penetrar nas fibras da carne e ficar ali dentro, fazendo com que o sal seja diluído, tá? Então, isso é cientificamente comprovado, você pode usar esse método na sua cozinha e é muito mais rápido. Então, num programa como o MasterChef, você usar esse método para dessalgar a carne é muito, muito, muito importante para que você consiga entregar o prato no tempo certo. Que não foi o que aconteceu com a menina que tinha que dessalgar a carne de sol. A carne dela ficou extremamente salgada porque ela só ferveu a carne na água normal, na água pura. Então, ferver na água com sal. Cientificamente comprovado. Bom, e a história da panela de pressão, né? Porque o que aconteceu naquele episódio, o Jacan falou assim, não, você não pode dessalgar na panela de pressão. Tem que ser na panela com a tampa aberta, porque aí o sal tem que evaporar. E aí eu sinto dizer que o Jacan estava levemente enganado. Quando a gente ferve a água, a gente vai ferver a água vai evaporar e o sal vai ficar por ali. Ele não vai evaporar junto com a água. Se fosse assim, toda a comida que a gente cozinha, o sal ia evaporar e a gente ia ter que sempre fazer com a panela tampada. Inclusive, esse é o processo de obtenção do sal a partir do mar. Você pega a água do mar, deixa evaporar, o sal fica no fundo, você usa o sal, tá? Então, isso que o Jacan falou não tem fundamento científico. E aí, a panela de pressão, ela pode sim agilizar o processo.
Por quê? Eu vou explicar isso em detalhes no vídeo da panela de pressão, mas basicamente ali dentro você aumenta muito a eficiência do processo de cozimento. E se você aumenta a eficiência do processo de cozimento, você aumenta também a eficiência do processo de dessalga e garante que a sua carne vai dessalgar mais rápido. Então faz sentido sim, no episódio que o Jacan falou isso, o menino tivesse usado água com sal e tivesse deixado o tempo suficiente, ele conseguiria ter dessalgado a carne tranquilamente, não é por conta da panela de pressão que deu errado, tá? Bom, então resolvemos esse dilema culinário. E aí eu quero só fazer um último comentário aqui, que não tem nada a ver com a comida, mas é que a menina ganhou, e aí ela foi cumprimentar as pessoas lá, dando o toquezinho de cotovelo, assim, todo mundo, porque, não pode dar a mão, porque é pandemia. Amada, você tá num ambiente fechado, com esse tanto de gente, cada um comemorando, cuspindo na sua cara, e você acha que dá o cotovelinho pra cumprimentar e que salvou você de pegar alguma coisa. Entendi. Tá bom, faz sentido nenhum, gente. Eles já estão ali, ninguém tá com máscara, tá todo mundo perto um do outro, não tem essa história de que ali eles estão protegidos só porque tem menos gente. Tá todo mundo num ambiente fechado, tá? Então, pode dar a mão ali que não ia fazer a menor diferença, era só lavar a mão depois, né? No caso. Bom, então sobre esse episódio, era isso. No próximo episódio, o próximo episódio é bolo. Adoro bolo. É a minha praia. Talvez eu me filme reagindo diretamente às cenas, porque prevejo problemas. Mas vamos deixar isso pra quando isso chegar. Antes de terminar esse vídeo, a gente tem aqui uma notícia pra dar pra vocês. Finalmente, o Igor da Doppel Store notou a gente. Isso quer dizer que somos agora parceiros oficiais da Doppel Store e em breve teremos camisetas exclusivas do Nunca Vi um Cientista com estampas exclusivas criadas pela gente pra você adquirir nessa loja maravilhosa. Não vejo a hora. Vai ficar a coisa mais linda. Acho que vocês vão amar tanto quanto a gente. E pra quem ainda não conhece a Doppel, ela é uma loja online que nasceu da ideia de lutar contra o negacionismo científico e ajudar a popularizar a ciência. E eles fazem isso apoiando canais de divulgação científica como este aqui, onde você se encontra. E eles também fazem isso colocando a temática da ciência em produtos como camisetas, igual essa aqui que eu tô usando, do Sagan, e também moletons, canecas e máscara, igual essa aqui que eu tô usando. Sim, eu tenho uma máscara da Doppel que eu ganhei da minha supervisora de pós-doutorado, que olha, é linda. Olha só que coisa mais maravilhosa. Ela tem mitocôndrios, olha que lindo. Ai, eu amei, tô apaixonada. Ou seja, a Doppel tem tudo a ver com a gente e com esse canal. E enquanto não saem as nossas camisetas exclusivas do Nunca Vi um Cientista, eu tô hoje aqui usando essa camiseta da Marie Curie, que a Ana me deu de presente de aniversário no ano passado. E eu tô usando ela justamente pra te dizer que neste mês tá rolando uma promoção onde você compra 4 camisetas e paga só 3. É só adicionar 4 camisetas no carrinho e o desconto vai se aplicar sozinho quando você for pagar. A gente vai deixar o link e a descrição da loja da Doppel aqui na descrição do vídeo. E aí eu queria contar, inclusive, que essa camiseta aqui, ela brilha no escuro. Vai, apaga a luz. Mano, é muito demais. Fiquem aí com essa presença da Marie Curie pra vocês. E aí eu queria só fazer um último recado. Se você está vendo esse vídeo na quinta-feira, 3 de setembro, eu queria te dizer que hoje é meu aniversário. E você tem a obrigação de quê? De deixar um like, se inscrever nesse canal e deixar um comentário aqui me dando parabéns. Eu acho que é o mínimo que você devia fazer, tá bom? É isso por hoje, a gente se vê no próximo episódio do Masterchef. Beijo, tchau! Macarrão. Não. Era isso que eu queria dizer. Macarrão. É isso? Macarrão. E gente do céu, que dificuldade.